Hoje celebramos a memória dos anjos da guarda, companheiros de caminhada. Os anjos da guarda nos apresentam valores que são sobrenaturais. Eles nos ajudam na maneira de julgarmos, eles nos ajudam apresentando-nos valores sobrenaturais, intervém em decisões que podemos tomar. Pois bem, eles estão agindo de um modo imperceptível. Não tem aquela clareza sobre tudo o que estão fazendo, mas estão agindo, está presente na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, no credo da Igreja. O que é que diz o credo? Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Aquilo que chama de invisível faz referência aos puros espíritos, que são chamados também de anjo quando tem alguma missão, que a natureza é espírito. Quando tem a missão, anjo, palavra grega angelos, quer dizer mensageiro. Então eles dão assistência, e essa assistência já é compreendida em toda a tradição eclesial. Eles têm uma tarefa de cuidar do mundo, das realidades criadas, essa realidade material. Eles cuidam de profissões, cuidam de cidades e cuidam de pessoas individualmente. Então, isso é um dado importante, para nosso entendimento. Quem são eles? Então, já sabemos que o termo anjo já significa mensageiro. São citados 175 vezes no Novo Testamento, 300 vezes no Antigo. Então, uma coisa assim, uma realidade bem presente. E aí podemos ver dividida, vamos chamar a hierarquia dos anjos. Tem os serafins, querubins, tronos, dominações, poderes, virtudes, principados, arcanjos, anjos, sabe, uma hierarquia da Igreja. São dotados de inteligência e vontade. Como já disse antes, são puros espíritos, A natureza deles é essa. O Quarto Concílio de Latrão definiu como verdade de fé o fato de que, se alguns anjos abusarem da sua liberdade, poderão cair no pecado. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Era o mais bonito de todos, que ao pecar por orgulho contra Deus, caiu nas profundezas do inferno. Então, o anjo da guarda de cada um, o que é que ele pode fazer? Como disse, ele vai ali ajudar na tomada de decisões, vai ajudar de modo imperceptível, Eles vão estar ali acompanhando, ajudando, contribuindo no caminho do bem e para fazer essa oferta ao Senhor. No batismo, todo cristão recebe como dom de Deus o próprio anjo da guarda, uma presença invisível. Agora, invisível não quer dizer não real, é real. O anjo acompanha e guia ao longo de toda a existência, Companheiro de viagem, como aconteceu com Tobias. Ali, no caso, o arcanjo Rafael. Ao longo dos séculos, apesar de invisíveis, os anjos foram representados de várias maneiras. Adoradores, músicos, túmulos, igrejas, esculturas, pinturas, tudo isso acrescentado aí ao anjo da guarda. E neste dia, o nosso evangelho é Mateus 18, de 1 a 5 e o versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram:
quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Então veja que já há uma referência no texto do Evangelho de hoje ao anjo da guarda. Olhando para aquelas crianças, Jesus vai dizer que os seus anjos nos céus estão diante de Deus, vendo a sua face. Então, aquelas crianças têm seus guardiões. Pois bem, mais uma vez estamos diante do uso de uma palavra que pode colocar o discípulo na contramão de sua identidade como discípulo. Trata-se da palavra maior. Os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus. A questão é que muitos podem interpretar essa pergunta como se eles estivessem interessados em algum posto de honra entre eles, ou mesmo haver uma hierarquia de lugares mais importantes, mas não é bem assim. Quando eles colocam a expressão reino dos céus, dão a entender que o termo maior aqui se refere à grandeza espiritual. Certamente estão pensando a vida de comunhão com Deus nos moldes da lógica dos postos de honra do homem velho. Diante de tal pergunta, Jesus responde exigindo duas coisas dos discípulos e de toda a igreja: conversão e tornar-se como crianças. Converter-se quer dizer mudar de mentalidade, lançar por terra a mentalidade do homem velho, pecador, seguidor de si mesmo e dos desejos e interesses do mundo, para entregar sua mentalidade do Evangelho na lógica trazida por Jesus Cristo. O homem que pensa com o mundo tem uma visão panorâmica da realidade e aponta somente os lugares belos, famosos e que enchem o seu prazer pessoal. Agora, há o convite a enxergar a realidade de si mesmo, do mundo e do outro a partir dele mesmo. O olhar convertido enxerga humildemente, desprovido de escoras, de seguranças humanas, de interesses mundanos. Procura ser simples, pobre, desapegado de tudo e de todos, confiante. É aquele olhar que atinge o âmago mais profundo, a essência do outro, ou mesmo de si mesmo. Esse é o olhar de uma criança que confia no Pai, joga-se sem medo nos seus braços e não quer saber dos desconhecidos, desprovidos de amizade com quem ela ama e por quem é amada. Os discípulos não devem somente ser como as crianças, mas também cuidar dos desprovidos, dos humildes, dos sofredores, da comunidade de fé. Devem ser autênticos amigos do Mestre, seus mais eficazes instrumentos de bondade para com todos. Eles devem ser compreensivos, misericordiosos, solidários e disponíveis para com os pequeninos de Deus, aqueles que creem na mais profunda simplicidade de sua existência, que não têm poder nem direitos, que na verdade não são importantes para o jogo de interesse dominante do mundo. Esses pequeninos são as pupilas de Jesus e obrigatoriamente também dos seus discípulos, que por sua vez são também eles as mesmas pupilas. Tornar-se como uma criança significa viver no cotidiano a realidade mesma, do modo como Jesus viveu, sendo todo para o outro na mais profunda entrega de si mesmo e confiança, abaixando-se o máximo possível a fim de que o outro seja levado para a glória de Deus. Como Jesus, o discípulo prontifica-se no combate ao mal e na transformação interior dos pecadores. Além disso, o ser semelhante às crianças significa deixar-se envolver e conduzir pelo Espírito Santo, voltar-se totalmente para o Pai, gritar por Ele, confiar nele, tê-lo como única razão de vida e fortaleza diária, ser capaz de perceber o seu amor, sua presença e também sua correção paterna. Significa ainda correr para os seus braços, tanto nos momentos de alegria quanto de tristeza, de segurança ou insegurança, de esperança ou desespero, pois o mais importante é a certeza de que o Pai é tudo
é o tudo de sua existência. Pois bem, Deus Todo-Poderoso colocou sobre mim, sobre você, a proteção, a sua proteção, através de um anjo da guarda, como estamos falando hoje. Essa amizade com seu anjo lhe ajudará a viver nessa amizade com Deus. Força, coragem. Desça sobre ti a bênção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.